Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Um dia muito especial hoje, né? Várias notícias boas para a igreja, entre elas a celebração do Natal que nós vamos fazer nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer duas leituras bíblicas para iniciar o nosso momento de reflexão na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 a 11. Desculpa, 4. Apocalipse capítulo 4. Eu estou na página certa, mas falei o capítulo errado. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai Celeste, nós estamos como a tua igreja, reunidos aqui neste templo, para adorar o teu nome, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós, ó Pai. E nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, falando aquilo que é da tua vontade, Pai. Que Ele tenha liberdade do nosso meio. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Que não seja apenas, Senhor Deus, um momento, Senhor Deus, de comemoração, como tantos e tantos outros anos. Que não seja apenas um ritual, Senhor Deus. Que não seja, Senhor Deus, apenas mais um momento na nossa vida. Mas que seja o momento, Senhor Deus, o momento de adoração, seja o momento único, Senhor Deus, de engrandecimento do teu nome. Para isso, Senhor Deus, nós estamos aqui essa noite, para lembrar a importância que existe desse momento na vida da tua igreja. Para lembrar, Senhor Deus, a grandiosidade do teu feito, Senhor Deus. Para dizer, Senhor Deus, a todos aqueles que podem ouvir a nossa crença, Senhor Deus, qual é o Deus vivo que nós acreditamos. Aquele Deus que mandou o seu Filho, Senhor Deus, para estar aqui no nosso meio, em carne e osso, Senhor Deus. É para isso que estamos aqui essa noite, para agradecer e para louvar o teu nome. É o que eu te peço, Senhor Deus, fala com cada pessoa aqui sentada nesse banco, Senhor Deus. Que se há, Senhor Deus, aqui algum, Senhor Deus, sentimento, Senhor Deus, que não seja esse, o do agradecimento, o do louvor, o da adoração, Senhor Deus. O Senhor converta isso, Senhor Deus, numa igreja alegre, numa igreja disposta, Senhor Deus, numa igreja com o coração agradecido. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no mais um texto que nós vamos estar fazendo a leitura, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro, está pertinho ali, irmão. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado
por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Além de um culto de Natal, além de um culto de comemoração, nós estamos aqui também no momento de transição pastoral, né? E a gente vai fazer isso agora de maneira oficial. Eu quero convidar aqui o presbítero Narciso, vice-presidente do conselho, que a nossa igreja tem essa orientação, que ele conduza esse momento, então eu quero passar a palavra para ele. Paz, irmãos. Como já é de costumeiro da igreja, todo final do ano, os pastores, quero convidar eles que estejam aqui à frente, em pé, tirar um pouco do conforto aí do banco. Como é de orientação, como já dito, o conselho, então, vai estar dando posse, nesta ocasião, aos pastores que têm servido a nossa igreja. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para os irmãos, quem que já viu um quadro de pastor que são pintados de azul, de cor de água, em berçários de criança, ou em algumas casas, onde tem uma figura de um pastor com cajado, né? Ele tem olhos azuis, cabelos longos, ondulado, e o seu olhar é solene, com uma túnica, sem mancha nenhuma. Mas quando o apóstolo Pedro usa a palavra pastor, seus leitores imaginariam um trabalhador de gado. Então esta é a figura de um trabalhador que trabalha 24 horas por dia e trabalha 7 dias por semana. Vigiando o quê? Vigiando os pastos, cercando os animais que fogem, dispensando os primeiros socorros, consertando os chifres quebrados, certificando que as ovelhas estão seguras e bem alimentadas. Esse rapaz trabalha duro. Ele fica sujo e ainda sabe como manejar, como ninguém, o seu cajado. Então, irmãos, quando Pedro diz pastorear o rebanho de Deus, em 1 Pedro 5,2, ele tem tudo isso na sua mente. Então, é um pastor do povo de Deus. Ele é responsável por cuidar dele, ele é responsável por alimentar com a palavra de Deus, em sua pregação. Ele é responsável por aconselhamento e até mesmo nas conversas do dia a dia. Ele é responsável por proteger as ovelhas dos falsos mestres, do veneno, da falsa doutrina e da influência do mundo. A razão pela qual pastorear é uma metáfora mais proeminente na Escritura para o papel do pastor. A responsabilidade fundamental do pastor, dos líderes da igreja de Istmer, é pastorear o rebanho de Deus. Seu sucesso no ministério está sempre ligado ao bem-estar do rebanho de Deus. Este é o sucesso que o pastor deve buscar. É o bem-estar do rebanho. E como isso é difícil hoje, né? É um desafio. Nós estamos vivendo, alguns falam na pós-modernidade, outros já falam numa modernidade que está muito além disso da pós, né? Que já passou a pós-modernidade, nós já estamos numa ultramodernidade. E a igreja passa, então, por desafios.
Nós estamos vivendo um desafio. A igreja brasileira vive desafios. A igreja, no nosso continente, no mundo, ela vive desafios. E isto é muita responsabilidade. Então, hoje vocês estão muito bonitos aqui. Né? Estão com essas roupas aí de... Mas o texto diz aqui que o pastor é aquele que ele anda sujo. Ele anda rasgado. Vai curar as feridas. Tirar as bicheiras, né? Quem já viveu no campo sabe isso. Tirar, colocar lá aquele remédio para tirar aquelas feridas. Com certeza, quando a gente ouve sobre feridas, a gente também sofre. Né? Então, com certeza, vocês vão sofrer. Eduardo está chegando agora. Né? O meu pedido é que os irmãos se preparem, porque é difícil ouvir problemas, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Né? Que os irmãos encontrem graça em Deus, que só Ele pode dar a vocês a força necessária. A igreja pode ajudar como? A igreja tem grande parte nisso. Pode ajudar apoiando, mas sabendo que o apoio principal que os irmãos vão precisar é aquele que vem do alto. Aquele que instruiu o pastor. Aqui o texto fala o pastor de ovelhas. Que Deus seja com os irmãos. Gracioso. Que seja com essa igreja. Também gracioso. Na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça. Aquela que nós não podemos entender. Porque graça diz que é um favor imerecido. Todos nós dependemos dela. E que assim, que a graça de Deus seja aquela que esteja sobre os irmãos. Queremos nessa noite, então, considerar que os irmãos estejam, então, empossados no nome desse conselho, dessa igreja. Que Deus os abençoe. Eles vão agora, os 4 vão ter uma pequena fala com a igreja. Nós vamos começar com o pastor Sidney. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como já foi dito, hoje é um momento de fortes emoções. Já vivemos isso hoje de manhã, com a ordenação do Eduardo, e um momento que nos traz também, nós colegas, a lembrança do momento que fomos investidos também ao ministério pastoral. Hoje também, nesse momento, é algo até que meio estranho, porque eu vou tomar posse para 31 dias servindo essa igreja. Mas o que me traz ao coração é uma história de 27 anos. Inclusive, ela não está aqui, gostaria que estivesse, mas eu tenho em mãos a Bíblia que eu ganhei no primeiro dia que eu estive nessa igreja. Eu não, a Rosana, né? E é interessante, os místicos iriam olhar essas datas e iam ficar surpresos, né? Porque essa Bíblia foi me concedida dia 15 de dezembro de 92. Exatamente hoje completa 27 anos de história nessa igreja. Nós viemos para dirigir uma peça de teatro e até aqui ficamos. Na época, a Rosângela fez a seguinte dedicatória. Vocês são especiais para mim, por isso resolvo ofertar-lhes o que tenho de mais precioso. Espero que não ocupe apenas lugar na estante, mas em seus corações. Assinado Rô. Eu confesso que ficou por longos anos na estante, uma pela linguagem, que é aquela corrigida, e as letras que, com o passar da idade, eu não consigo mais lê-la. Se pedirem para mim usar essa Bíblia hoje, eu não vou conseguir. Mas esses 27 anos foram marcados com uma caminhada junto com a liderança da mocidade. Logo depois veio o meu primeiro mandato como diácono, presidente da diaconia. Tive o privilégio de assumir a presidência após a Regina.
Depois tive 3 mandatos como presbítero. No meu último mandato como presbítero, eu já estava no seminário, cumpri a minha licenciatura aqui nessa igreja e fui ordenado, como já disse hoje de manhã, no dia 3 de dezembro de 2011. Interessante, Eduardo, o fato de que o mesmo concílio que aprovou minha ordenação foi o concílio que aprovou a organização de Itupeva. E o mesmo concílio que aprovou a sua ordenação é o mesmo concílio que aprovou a organização em Várzea Paulista. Por isso que faz aqui, transforma para mim, traz esse sentimento de gratidão em especial, porque eu pedi ao conselho dessa igreja a permissão para dirigir essa palavra de despedida. Porque, com certeza, como pastor auxiliar dessa igreja, a não ser que aconteça algo diferente, mas hoje é nossa última presença junto com os irmãos aqui. Irmãos, 27 anos de história, ela é mais do que a minha vida. Eu tenho 50 anos de idade. Eu posso dizer que a maior parte da minha vida eu vivi nessa igreja. Amigos estão aqui, irmãos queridos, e se hoje eu tenho a gratidão de servir ao Senhor, permitindo que a palavra não ficasse na estante, mas nos nossos corações, eu sou grato muito a essa igreja. Eu já disse em outras oportunidades que essa caminhada, muitas vezes, nós carregamos algumas marcas, talvez alguns sentimentos de gratidão, de alegria e alguns sentimentos também que talvez nos deixaram algumas sequelas, algumas cicatrizes, mas eu saio daqui hoje grato a Deus, porque seja qual for a experiência, foi para nos amadurecer. E também eu tenho trazido no meu coração que até mesmo os nossos erros, eles sempre foram e aconteceram assim, com o objetivo de oferecer o melhor ao Senhor. E, às vezes, esse nosso desejo, esse intento, às vezes, nós acabamos não compreendendo a vontade de Deus e deixando que as nossas vontades prevaleçam. Por isso, com essa fala, eu quero, além de agradecer à igreja, ao Senhor, eu quero pedir perdão à igreja, pedir perdão aos colegas do presbiterato, aos colegas de ministério, e pedir para que Deus continue abençoando essa igreja. Eu não sei se essa igreja ainda se atentou a isso. Nós, em Várzea, temos carregado o sentimento de sermos uma igreja plantadora de igreja. Mas a IPI de Jundiaí é uma igreja plantadora de igreja e talvez ainda vocês não perceberam isso. Nos últimos 15 anos, a única igreja que plantou igrejas foi Jundiaí. A IPI em Itupeva e agora a IPI em Várzea Paulista. E aproveito deixar aqui o convite, com muito temor a Deus, mas com muita gratidão e alegria, no dia 1º de fevereiro, nós estaremos organizando a então Igreja Presbiteriana Independente em Várzea Paulista. Deixo aqui o convite, é um sábado, será um momento festivo em que a nossa alegria será de receber os irmãos. A igreja tem os seus desafios, como todas as igrejas têm passado, mas nós temos a cada dia experimentado o cuidado do Senhor nessa caminhada. Que Deus abençoe. Narciso, conselho, eu gostaria de pedir a liberdade de fazer uma oração, eu queria orar abençoando essa igreja. Se você puder, ficar em pé. Pai, muito obrigado. Obrigado pela estratégia, a forma que o Senhor usou para que nós pudéssemos nos aproximar dessa igreja, dessa parte da tua igreja. Obrigado pelo amor desprendido por parte dessa igreja em relação a mim e a minha família. Obrigado pela proclamação do Evangelho que fez sentido aos nossos corações e nos levaram a nos prostrar e confessá-lo como Senhor das nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu também de servir-nos como família
nessa igreja. Cada ministério, cada responsabilidade, cada desafio, e também através dos ofícios do diaconato, do presbiterato e com o pastorado. E eu quero, nesse momento, Pai, revestido da autoridade e poder, eu também quero orar e abençoar essa igreja. E pedir que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre a vida desses irmãos, sobre essa igreja, e que ela continue sendo uma seara de investidura de pastores e também plantadora de igrejas. Que a graça do Senhor seja abundante, traga avivamento a cada dia e que a ação do Teu Espírito seja presente. Eu peço a Tua bênção sobre o conselho dessa igreja, sobre a vida dos colegas, pastores, e que, de igual forma, a graça e a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Em 2016, eu cheguei aqui com a minha família para participar da comunhão da igreja. Não tínhamos nenhum plano de estar à frente da igreja como líder. Eu vim aqui com outros objetivos. E foi desenrolando uma história junto com o pastor Isaías e com o conselho da igreja. Fui participando cada vez mais junto com a Juliana. E a gente chega aqui no momento de 2020, onde que eu venho com o objetivo aqui de somar com os irmãos, né? Tá junto com o Eduardo aqui, com o pastor Isaías e com o conselho à frente dessa igreja. Eu não quero me demorar muito com os irmãos, mas queria dirigir uma palavra, e que se um dia, que pode ser possível que eu esteja saindo dessa igreja também, ou como pastor, ou em viagem para outro local, eu queria deixar a mesma mensagem, que está em Mateus 6,33, e eu não vejo um outro objetivo no meu ministério pastoral que não seja esse. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Eu acho que essa é a verdadeira função do sacerdote, do pastor. Inculcar, colocar, de alguma forma convencer e pedir ao Espírito Santo de Deus que isso seja uma realidade na vida de cada membro que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queria deixar essa mensagem para os irmãos. Não vai ter nenhum outro foco, nenhum outro objetivo que não seja esse para a nossa igreja no ano de 2020. E que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe a minha família também. Amém? Irmãos, acho que muito próximo do que o pastor Sidney chegou aqui. Acho que eu estou aqui, há 27 anos também, ou 28. Lembro-me uma manhã ensolarada, eu e meu pai entramos nessa igreja, na escola dominical, e é que nós fomos abraçados. Corri talvez e andei limpando o chão aqui debaixo dos bancos quando criança. Corri nos corredores, no salão, dava pirueta, fazia muitas coisas. Participamos de dentro de acampamentos. E o interessante é que, em muitas situações, Deus usava alguns homens que me perguntavam: Eduardo, e o ministério? E eu tinha medo, muitas vezes não entendia e muitas vezes fugi. Porém, Deus foi gracioso através dessa igreja. Foi a igreja que nos recebeu, nos acolheu. Foi a igreja que eu conheci a minha esposa. Foi a igreja que me enviou para o seminário em 2014, 2015. É a igreja que eu licenciei. É a igreja que eu estou ordenando hoje. É a igreja que eu vou começar o ministério pastoral.
Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo porque eu sozinho não posso, mas com Deus eu posso trabalhar com vocês, caminhar com vocês. Só não, junto com vocês e com a mão do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. Meu coração está muito alegre, cheio de emoções, desde a manhã, desde as 5 da manhã, acordado brincando com a minha filha. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Eu vou falar também, mas daqui a pouco. Gostaríamos de convidar, então, as esposas dos pastores que estivessem também até aqui à frente. Queria convidar também os presbíteros presentes, que pudesse também, se possível, vir até aqui. Flamínio, Cairo. Sim. Gostaria que os irmãos estendessem a mão em direção aos nossos pastores e que nós vamos estar, então, intercedendo por eles, por suas famílias. Pai, nós, nesse instante, queremos colocar o pastor Isaías, o pastor Eduardo, o pastor Sidney, o pastor Mateus, mais uma vez diante da tua presença, que receberam do Senhor mesmo um chamado. Portanto, nós pedimos que o Senhor os mantenha nos seus corações, os chamados a Ele vindo do Senhor. E que assim, recebendo de Ti mesmo a orientação de como conduzir a Tua igreja, que eles sejam muito, muito próximos do Senhor, ó Pai. Que eles possam viver uma vida na Tua presença, ó Pai, e que esta comunhão deles com o Senhor reflita na vida da Tua igreja. Que eles possam falar através dos seus exemplos, que toda a sua exposição passe, ó Pai, primeiramente, pela vida, para que chegue a tua igreja com coerência, com verdade absolutas do teu evangelho, Pai. Que a simplicidade do evangelho seja aquela que predomina sobre aquilo que eles têm para a tua igreja, Pai. Sabendo que assim o Senhor se agradará do ministério desses pastores, ó Pai. Que a tua graça, Pai, que a tua bondade, que a tua presença, que o teu revigorar seja aquilo que esteja nos seus corações. Quando se sentirem desanimados, abatidos, seja o Senhor que esteja ao lado, que esteja com eles, ó Pai. E assim eles sintam reconfortados pela tua presença que traz paz. Pedimos assim, ó Pai, como igreja, nós queremos também apoiá-los e pedimos, ó Pai, que o Senhor também nos conceda essa graça. Por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu falo ainda como pastor e agora empossado para auxiliar pastor Mateus, para estar ao lado de pastor Eduardo nesta igreja, até a graça do Senhor assim determinar. Nós, como foi orado pelo pastor Sidney, temos sido também privilegiados, com esta oportunidade de ver entre nós surgirem
servos, homens e mulheres, para a missão, para o cumprimento dos propósitos de Deus. E nos parece que aqui tem alguma coisa misteriosa, né? Porque não para. Nós vamos, nesse instante, então, mostrar para os irmãos isso. Convidamos o nosso irmão, Roberto Arski de Araújo Silva. Silva de Araújo? Hã? Silva Araújo. É que tem tanto Araújo que a gente se confunde um pouco. Me perdoe, Roberto. Eu pediria ao presbítero Cairo que, por gentileza, trouxesse o Roberto até aqui. Na verdade, o que vamos cumprir é uma determinação do presbitério. O presbítero Cairo é secretário do presbitério e eu sou tesoureiro do presbitério. Então, nós convidamos o irmão a trazê-lo aqui, né? Nós faremos oficialmente, nesta ocasião, este ato de licenciatura. Obrigado, Cairo. Se você puder ficar por aqui, Cairo, nós vamos orar e eu vou pedir a você que ore. Roberto, por favor, de frente para o púlpito. Obrigado. E isto é com muita alegria, né, que nós estamos com o Roberto aqui. Roberto passou por um período longo do teste da sua vocação, desde o seu chamado para servir ao Senhor, já em outra denominação. Ele já testou isso diante de Deus e, de uma forma cristalina, se estabilizou aqui na IPI de Jundiaí. Então, ele fez o nosso seminário durante 3 anos, EAD, passou pelos testes, as provas no conselho, conversando com os irmãos, atestando, portanto, este chamado, esta vocação. Foi encaminhado ao presbitério, novamente atestando esta vocação, falando da sua fé, falando desse seu chamado. Passou por provas durante todo o ano após o término dos seus estudos, do seu bacharelado. Ele passou todo esse ano de 2019 sendo orientado, cutucado, pressionado pela comissão, que o pastor Sidney é relator, uma comissão belíssima que está atuando no nosso presbitério, e foi desta maneira também atestado na nossa última reunião, que foi de 4 a 6 de dezembro, lá na IPI Maria Eugênia, passando por perguntas, por testes, por avaliação, por pregação, e hoje está aqui conosco. Segundo deliberação constitucional, o início da licenciatura se estabelece numa cerimônia na igreja local. E é isso que nós estamos aqui, então, realizando para o cumprimento desse propósito. Que Deus, assim, cumpra na vida do Roberto aquilo que o seu chamado estabelece. Que Deus cumpra a partir da IPI de Jundiaí aquilo que Deus estabelece. É uma cidade que precisa desse avanço do Evangelho. E nós cremos que os trabalhadores, como diz Jesus, sempre são poucos. Vai precisar da oração de todos, vai precisar do apoio de todos e vai precisar do discernir do Espírito para que os campos que estão brancos para a colheita sejam colhidos. E o Senhor da seara se alegre. Então, com alegria, Roberto, nós queremos ainda, mais uma vez, atestar esse seu chamado. E, nesse instante, faremos com você uma breve sabatina, que você vai ter que responder como? Sim, pela graça de Deus. Isso, conforme o nosso irmão Eduardo respondeu de manhã. Então, pedimos à igreja que se coloque de pé nesse instante, por favor. Roberto, você crê... Perdão, só um instante, uma falha. Eu queria convidar a nossa irmã Madalena também, por favor. Não há ministério pastoral que aconteça de forma isolada se há alguém que Deus lhe concedeu em parceria, em matrimônio. Então, as nossas perguntas são direcionadas a vocês, embora nós ouviremos de uma forma mais focada o nosso irmão Roberto. Roberto, você crê e confessa serem as Escrituras do Antigo
e do Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Sim, pela graça de Deus. Você declara a disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus para a sua vida? Sim, pela graça de Deus. Está disposto a empenhar-se com todas as suas forças em busca da paz, do crescimento e da unidade da Igreja? Sim, pela graça de Deus. Nesse instante, nós vamos fazer uma oração. Eu convido, portanto, ao presbítero Cairo, secretário do nosso presbitério, que faça esta oração, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Deus por esse momento de festa que começou desde o amanhecer até agora. Nós temos visto, ó Deus, a Tua boa mão sobre esta igreja, em especial sobre a vida desses irmãos, pastor Eduardo, que foi ordenado de manhã, o licenciado Roberto, que neste momento também cumpre, ó Deus, aquilo que nos determina a nossa lei maior, a nossa Constituição da igreja. Somos gratos, ó Deus, também, porque o Senhor o escolheu e ele disse sim ao chamado. Até mesmo antes de sua formação no ventre da sua mãe, o Senhor já o separou para esse ministério. Por isso nós somos gratos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor abençoe o teu servo, que irá exercer a licenciatura a partir de 1º de janeiro de 2020 nessa igreja, que ele possa ser uma bênção, Senhor. Possa ser aquele homem que irá transmitir, irá conduzir o teu rebanho com zelo, com amor, com afinco. Ó Deus, e nós, ó Deus, também possamos reconhecer essa vocação no Roberto. Que estejamos também com os nossos corações dispostos a aprender aquilo que ele irá trazer em prol do teu reino, em prol dessa comunidade. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa o ministério do teu servo que se inicia a partir de agora. Que o Senhor o conduza, que o Senhor o tome pelas tuas mãos. Assim nós somos gratos e o pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora, pois, declaramos e proclamamos licenciado para o ministério da palavra o irmão Roberto. Tudo feito de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Podem assentar, por favor. Como os nossos irmãos fizeram, vou tentar também ser breve, porque estamos falando em nome do presbitério, e os irmãos se recordam que todas as vezes que nós falávamos, olha, vai ter o presbitério, vamos orar, porque as decisões do presbitério impactam a vida da igreja. Então, se os irmãos atentaram, se os irmãos obedeceram e oraram, vejam quantas coisas bonitas, né? A organização de várzea, o encaminhamento do pastor Sidney para lá, este trabalho tão belo, de tão pouco tempo, mas com tantos frutos para a vida. Nós somos gratos a Deus. A ordenação do nosso irmão Eduardo, também como ouviram, já desde a infância aqui entre nós, e agora está aí um homem para a obra do Senhor. A chegada do pastor Mateus, os irmãos viram com todo o seu vigor, né, com toda a sua garra, com toda a sua sabedoria, para conduzir o rebanho de Jundiaí em 2020. E também o presbitério determinou, já no apagar das luzes, que o pastor Isaías vá contribuir com outra igreja no nosso presbitério. Os irmãos se lembram, em setembro, quem estava aqui no aniversário da igreja? Lembram-se quem pregou?
pastor Hamilton. Na oportunidade, eu não sei se os irmãos se lembraram, mas ele disse assim: eu passarei por um período sabático, não é? Então, desde então, a igreja viveu um processo para sucessão do pastor Hamilton no ano de 2020. Não foi possível que isso acontecesse nesse tempo hábil, e isto foi para o presbitério, nesse tempo que nós nos reunimos a semana passada, e em muitas reuniões, em muitas conversas, e assim se estabeleceu que eu estivesse ajudando a igreja, a IPI, Carlos Lourenço, num período transicional, num período de transição para a chegada de um novo pastor para a igreja. Então, nós queremos também comunicar isto à igreja, agradecer à igreja durante todo esse tempo que aqui estivemos, embora seja um período de transição, talvez demore 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sabemos o tempo que vai demorar, mas vamos precisar muito das orações da igreja. Vai ser um momento delicado, um momento difícil, que nós vamos precisar desse apoio dos irmãos. Então, por gentileza, nós já pedimos isso para que os irmãos nos ajudem e o mais breve possível nós possamos ver esta igreja irmã do nosso presbitério tendo o seu processo se desenvolvendo da forma como Deus assim sempre quer para nós, em paz, em alegria, em harmonia, para que Ele possa agir e derramar as suas bênçãos e a vida para sempre. E é assim que nós devemos viver a igreja do Senhor Jesus, ter e gozar a vida para sempre. Então que Deus assim abençoe os nossos irmãos nesse ano de 2020, pastor Mateus, no que for possível estaremos apoiando, ajudando, e especialmente as orações estarão aqui com os nossos irmãos. Igualmente Eduardo, que está chegando, e o pastor Sidney também em Várzea Paulista. Deus assim abençoe o irmão. Talvez os irmãos se assustaram, né, quando viram aqui 4 pastores, o Roberto chegando e o Aba estudando, que não está aqui também, mas olha o que Deus está fazendo. Lembram-se de Atos 13, de 1 a 3? Haviam servos de Deus na igreja de Antioquia, e o Senhor disse, e o Espírito disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho destinado. Então, irmãos, isto é uma ação de Deus, e é com muita alegria que nós devemos enfrentar isso, receber alguns e poder abençoar alguns que vão. Amém? Que Deus permita que o Sidney alcance Campo Limpo com a IPI de Várzea, alcance parte do Jundiaí, deixe uma parte para a gente, e que aqui também nós alcancemos Itu, alcancemos Várzea, alcancemos outros lugares, outros lugares, né? Várzea já estará lá, que nós sabemos a igreja precisa atuar. Eu sei que existem igrejas irmãs, mas Deus não nos chamou à toa, nos chamou para servi-lo. Então, muito obrigado aos irmãos por esses 4 anos que se encerram aqui desta forma, e que Deus continue abençoando ricamente a vida desta igreja. Então, não vamos chorar mais, nem vamos falar mais. Vamos cantar. Vamos cantar com alegria, ó vinde fiéis. Fiquemos em pé, por favor, e nós vamos, nesse instante, cantar este hino. Após o cântico deste hino, nós ouviremos a participação das crianças, tá bom? Elas virão à frente logo após nós cantemos, portanto, ó vinde fiéis. Fiéis,
Deus escolheu uma moça virgem da cidade de Nazaré, chamada Maria, e enviou um anjo que disse a ela: Alegre-se, Maria, o Senhor está com você. Ela ficou admirada, pensando no que o anjo queria dizer. Então ele continuou: Não tenha medo, o Espírito Santo virá sobre você. Ficará grávida e dará à luz a um filho que se chamará Jesus. Ele vai ser um grande homem e será o Filho de Deus Altíssimo. Maria estava noiva de José, e os dois sabiam que Deus estava cumprindo o seu plano. Naquele tempo, por decreto, todos deveriam alistar-se, e Maria foi com José para o alistamento em Belém da Judéia.
Estava já no tempo do nenê nascer, mas na cidade tinha tanta gente que não havia nenhuma casa para eles ficarem. Então Maria e José foram para uma estrebaria e ali deu à luz ao seu filho primogênito. Enrolou-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Naquele lugar havia pastores que estavam no campo, guardando os seus rebanhos. Eles foram avistados por um anjo do Senhor sobre o nascimento de Jesus. Levantaram-se depressa para ver o menino e, quando voltaram, deram glória e louvor a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Graças
sol resplandecia, Jesus nasceu. Feliz Natal desse dia, quando uma estrela apareceu e disse ao mundo entre alegria: Jesus nasceu! E seu cuidado por nós. Ele pensou em mim e você, pensou em todos nós. E deu seu filho amado em sacrifício de amor por nós. Ele pensou em mim e você, pensou em todos nós. E nos mostrou a salvação e seu cuidado por nós. Ele pensou em mim e você, pensou em todos nós. E deu seu filho amado em sacrifício de amor por nós. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu gostaria de convidar a igreja para nós cantarmos um cântico. Enquanto nós entoamos esse louvor a Deus, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queria pedir a diaconia que trouxesse aqui na frente o nosso gasofilaço, por favor. A gente vai ter acompanhamento com o grupo de louvor, né? Vamos ficar de pé? Em suas viagens a poder
Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor permite que nós possamos ofertar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado esta casa, porque o Senhor tem abençoado vidas e o teu povo tem sido fiel, Pai. Em nome de Jesus é que nós entregamos todas as ofertas e os dízimos colocados aqui nas tuas mãos, Pai. Amém. A igreja pode se assentar. Tivemos um pequeno lapso aqui. Vamos investir num novo gasofilácio aí, né? Ou numa perninha, pelo menos, né? Acontece, né? Eu quero convidar a Juliana aqui, antes da gente meditar na palavra do Senhor. A gente está tendo um movimento aqui que começou no culto de ação de graças no domingo passado, e talvez pode ter alguém aqui que não estava, e a gente quer continuar esse movimento. A Juliana vai estar explicando um pouquinho mais. Você não tem um pote aí? Pega um pote para nós lá, por favor. Vai ali na frente. Graça e paz, amados. Como o pastor falou, domingo passado nós tivemos o nosso culto de ações de graça e nós iniciamos um projetinho de gratidão ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito ao nosso favor. Sabemos, né, que o ano está findando e nós passamos por algumas dificuldades, adversidades, mas pela graça e o poder da glória de Deus, nós estamos aqui e creio que temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Então, nós realizamos esse projetinho juntamente com algumas irmãs e denominamos o pote da gratidão. Como que isso vai funcionar? Cada família pegará um pote. Se tem aqui entre nós irmãos que não estavam no domingo passado, nós estamos disponibilizando desses potes ali no final, podem pegar um por família. E vocês irão colocar, de acordo com o coração ou com a situação, no dia a dia, algumas frases de gratidão nesse pote. E no dia da família, naquele almoço que nós nos reunimos, no dia 1º de maio, nós estaremos realizando algumas dinâmicas referente a esse projeto. Então, os irmãos fiquem à vontade, peguem o pote e ali sejam generosos em agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito ao nosso favor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para junto nós meditarmos na palavra de Deus. Especificamente, eu vou estar lendo 2 textos. Um na primeira parte e na conclusão eu gostaria de ler um outro texto. O primeiro está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Todos já conhecem, todos estão familiarizados, nós não vamos ter dificuldades em entender o conteúdo. No entanto, eu gostaria de ter uma reflexão desse texto voltado para o sentido do Natal. E eu explico o porquê logo depois. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram.
aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos. Senhor Deus, nós lemos mais uma vez a Tua palavra e nós te pedimos, Deus, que esse momento ele sirva para o nosso crescimento, ele sirva para o nosso comprometimento com o Senhor cada dia mais. Que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com cada pastor, cada presbítero, cada líder aqui, cada membro, Pai. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Não precisamos entrar aqui no contexto em qual estamos vivendo aqui nesse momento, mas só para não ficar em branco, nós estamos vivendo o momento da morte e ressurreição de Jesus. Jesus já ressurreto, aparece a 2 discípulos que, entristecidos, voltam para a sua casa com o sentimento de que tudo aquilo que acreditavam estava perdido. Esse é o pano de fundo do texto que lemos dos 2 discípulos de Emaús. Uma presença importante, a figura de Jesus com eles, aonde que eles não o reconhecem, mas tem um momento no partir do pão, aonde que abrem-se os olhos e eles reconhecem, pelo fato de Jesus já ter feito isso em outras vezes, eles o reconhecem. E nesse momento Jesus Cristo desaparece da presença deles, porém isso revigora eles a voltarem para onde estavam os apóstolos e continuarem a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho. A gente vive um momento específico do ano, onde a gente comemora o Natal. Todo mundo sabe que isso é uma data criada. Se você acha que dia 25 é realmente o dia do nascimento de Jesus, eu sinto muito te dizer, ninguém consegue comprovar isso. Porém, a gente comemora sim. E daí aqui, esse momento de comemoração, não pela data, pelos presentes, pela árvore de Natal,
não que isso faça algum demérito ao momento, mas nós, como cristãos, temos um outro entendimento do que esse momento significa. Gostaria de entrar num outro momento aqui, abrir uma aspas e falar aqui para vocês. O lucro, ele é bom. O lucro, ele é importante. E quando você fala de lucro, lógico, nós vivemos aqui num país regido pelo capital, onde precisamos do dinheiro para as conquistas, e nós tendemos a olhar o lucro como sendo, comprei por 10, vendi por 15 e ganhei 5. Isso é o lucro, 5. Mas a gente pode ir num âmbito um pouco mais além disso, né? O lucro pode ser a conquista da mulher amada. O lucro pode ser o passar de ano, tirar as notas necessárias. O lucro pode ser fazer uma boa apresentação, né? O lucro pode ser vencer um debate. Vamos abranger um pouco mais essa questão do lucro. E é verdade, sim, que quando você conquista as coisas na sua vida pelo teu esforço, isso é muito gratificante. Isso é muito bom. Não à toa, né, nós vivemos num país que favorece os melhores, que favorece os vencedores, que favorece os destaques. E a gente aprende durante toda a nossa vida que realmente isso é um pressuposto de felicidade. E esse termo de conquista pelos meus méritos, ele faz com que nós entremos numa situação difícil. Por quê? E você vai concordar comigo. Tudo aquilo que é de graça, muitas vezes não tem valor. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, já citei ele em outro sermão, ele fala sobre graça barata. Explico. Eduardo, amanhã eu vou te presentear com um carro importado. Não precisa dar glória não, irmãos. É só né? O valor aproximadamente de R$150 mil. É teu. O Eduardo vai vir e falar assim, mas o que eu preciso te dar em troca? Eu falei, não, nada, é teu. Foi dado, porém existe um pressuposto de que custou caro. É valorizado. Pastor Sidney, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um chocolate. Mas sabe aquele chocolate guarda-chuvinha? Aquele que você cola no céu da boca e põe na boca e cola e não sai? Aquele lá. O colega vai me olhar com certo demérito, vai agradecer, mas existe aqui uma concepção de graça barata. É isso o que o pastor, quem não conhece, tem o livro, se vocês quiserem ler dele, está muito gostoso de ler. Cansativo, mas é gostoso. Mas isso é o conceito de graça barata. A gente vive aqui, e eu não sei até que ponto, porque não estava lá presente, uma situação de dois homens extremamente agraciados por ter vivido junto com Jesus Cristo. Mas a gente vive ao mesmo tempo
um momento um tanto quanto incompreensíveis para nós hoje, porque 2000 anos, 2019 anos depois, nós estamos aqui, dentro de uma igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E existe um tempo que daria para se esquecer, que deveria virar rotina, mas não. Esses dois homens, eles estavam junto com Jesus. E tem um agravante aqui. Eles estavam vivendo o momento da profecia. Porque Jesus cita, quando eles estão desanimados, estão entristecidos, estão voltando cabisbaixos por aquela esperança que eles tinham de um Deus que vinha para os salvar, aparece Jesus Cristo e faz algumas perguntas, mas vocês não leram os profetas? Não era para acontecer isso? E Jesus começa a explicar para eles sobre os profetas, desde Moisés até os profetas. Eu penso, irmãos, que o Natal, ele tem um pouco a ver com esse momento. Porque faço uma pergunta, não quero que você responda. Se não foi esse culto aqui, qual é o outro momento que você vai ter para refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal? Talvez você tenha outros. Mas de todo o tempo que você vai passar nesse final de ano, quanto tempo que você vai passar relembrando e tendo a concepção do que é o verdadeiro sentido do Natal? A primeira lição que eu tiro desses dois jovens aqui, e serve para os nossos dias de hoje, é que eles não tinham um foco estabelecido nas promessas do Senhor. Porque se eles tivessem se atentado para aquilo que estava lá nos profetas, não era o momento do desânimo. Não era o momento do desânimo. Era o momento de aguardar. Inclusive, já havia testemunhas de pessoas que já tinham visto o túmulo vazio. Um segundo momento que eu enxergo muito bonito aqui no texto é a percepção que eles têm da presença de Jesus Cristo, independente de terem consciência disso. Eu tratei isso com os adolescentes na escola bíblica dominical. A percepção que eles têm da presença de Deus, independente de ter a consciência disso. Lembro, quando Jesus Cristo parte o pão e eles reconhecem Jesus Cristo sai da presença deles, qual é o comentário que eles fazem um com os outros? Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Esse ardor no coração faz com que eles peçam pela presença do Senhor sem saber que era Ele que estava com eles. Quando Jesus Cristo faz a menção de ir adiante, o que eles falam para Jesus Cristo? Fica com a gente porque é tarde e a noite se aproxima. Eu gostaria de trazer você à reflexão. Eu vivo um outro mundo, que é o mundo do comércio, do empresariado, e a gente tem um RH lá muito ativo, e eu não vejo mais menção do nome de Jesus Cristo. O que eu vejo são os presentes. Nada contra, até porque isso me traz uma nostalgia muito boa da minha fase de criança, que a minha mãe punha os presentes em volta da árvore de Natal, era aquela expectativa, não podia abrir, né? Não podia, a gente era regradinho, era no dia 24 à noite mesmo. Mas a verdadeira percepção do que é o Natal. A gente viu aqui as criancinhas cantando, a gente vê essa peça que se repete ano após ano, numa tentativa de relembrar dentro da nossa consciência o que significa o Natal.
eu penso que muitas vezes a igreja ela não tem a verdadeira consciência do que significa o Natal. Porque pensa na grandiosidade de Deus, pensa na tua pequenez e pensa na disponibilidade de Deus de se tornar como você. Qual é a outra religião que faz um movimento desse? Um Deus que se importa com a sua criação a ponto de se inserir nela e vem aqui com o objetivo único de mostrar que existe esperança em todas as mazelas do ser humano. Que existe esperança sobre os nossos pecados. Que existe esperança sobre a degradação humana. Que existe esperança sobre o desejo do ser humano de ser igual a Deus. Que existe esperança nesse pecado que faz com que o homem, quanto mais tente, mais se afaste de Deus. Que existe esperança para, talvez, o objetivo último de você estar congregando dentro de uma igreja, que é tentar resolver um problema que você tem, que é não saber o que acontece depois que acaba a carne e o osso. Abra comigo em Isaías, capítulo 9. Versículo 1 ao 7. Enquanto você abre o texto, eu queria dizer que a concepção desses dois discípulos de Emaús talvez seja a realidade da igreja cristã de uma forma geral. Uma igreja que vive, porém, nos primeiros sinais de dificuldade, nos primeiros sinais de não realização daquilo que é a promessa de Deus, primeiros sinais de que as coisas não vão conforme eu desejo, ou não vão conforme aquilo que eu acredito, fazem com que eu entre numa esfera que faz eu desacreditar e faz com que as minhas esperanças se calem diante da grandiosidade que existe no nome de Jesus Cristo. E isso muitas vezes se reflete não apenas num banco vazio, não apenas na assiduidade ou não da escola bíblica dominical, não apenas na participação ou não de uma célula, não apenas na participação ou não de um grupo de missões ou de um grupo infantil, mas se reflete dentro das nossas casas. Porque muitas vezes esse Deus pregado no púlpito, esse Deus louvado nas canções, esse Deus falado nas orações, não é o Deus que eu levo para minha casa. Talvez porque durante muito tempo, ou até hoje, muitas e muitas pessoas não conseguiram tirar esse estigma dos dois discípulos de Emaús, de não confiar na palavra de Deus. Porque a grande exortação de Jesus Cristo para com os dois foi qual? Mas vocês não leram a palavra? E é preciso citar a palavra novamente. Foi o exercício que Jesus Cristo fez com os discípulos de Emaús. Preciso citar novamente a palavra para vocês. Talvez por isso exista a necessidade da comunhão da igreja. Talvez por isso exista a necessidade da escola bíblica dominical. Talvez por isso exista a necessidade de trazer o filho à casa de Deus. Porque precisamos repetir para não perder a esperança. Precisamos repetir para não perder a esperança. Acompanhe comigo Isaías capítulo 9, versículos 1 até o 7. Mas para a terra que estava aflita
não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória dos medianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com o juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Será que era para esses 2 discípulos de Emaús estarem tão desacreditados assim? Eu quero te convidar nessa noite a você refletir como que está a sua esperança. Como que está a sua esperança? Como que vai ser o seu dia 24, o seu dia 25? Com festa, espero. Com quitutes, com comida, com abraços, com alegria, com júbilo, com fraternidade, com amor, com presentes. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero saber como é que está a sua esperança. A palavra de Jesus para os discípulos de Emaús, ela é muito clara. Lembra-se da palavra de Deus. Existe esperança. Existe um governo. Existe um Deus. Existe o príncipe da paz. O cisma, a diferença, a separação, a briga, ela um dia não vai mais acontecer, amém? Amém, irmãos? Amém. E o Natal vem nos dar essa esperança. O Natal vem dizer que existe um Deus que se importa com você a ponto de deixar que o Filho dele esteja no nosso meio. Quero chamar aqui as meninas que vão me ajudar. Quem que é? A Débora, a Laís e a Clara. Olha só, achando minha filha, hein? Eu queria que você refletisse um pouco, meu irmão e minha irmã. Sobre essa graça maravilhosa. Graça cara, amém? Graça cara. Essa é a do Eduardo. Graça que você olha e você diz, olha, esse presente é caro. Regina, Barão, Carla, Jaque, Narciso, não vou falar o nome de todo mundo, Joel, Ronaldo, Pedro,
Deixa eu achar alguém lá em cima. Roberto. Esse presente é caro, irmão. É gostoso de ganhar presente caro. Jesus Cristo veio por causa de você. Ele é real. Ele é real. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Só um pouquinho, a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, que o verdadeiro espírito do Natal esteja no coração de cada pessoa aqui. Que a esperança seja viva no nosso meio, Pai. Que o sentimento de veracidade, de verdade, de que realmente aconteceu a presença de um menino, de um bebê numa manjedoura, seja real no nosso meio. Que a presença desse Deus seja esperança viva na nossa igreja, Pai. Que aquilo que Jesus Cristo fez com os 2 discípulos de Emaús, o Teu Espírito Santo faça com a Tua igreja nessa noite. Nos lembre, Pai, do verdadeiro sentido de estarmos aqui. Nos lembre do verdadeiro Deus. Nos lembre daquele bebê na manjedoura com José e com a Maria, como sendo a esperança desse mundo, Pai. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas falam abertamente desse bebê. Confessam esse bebê como Deus entre nós, como Deus conosco, como Emanuel. E a Igreja Presbiteriana Independente também professa essa criança como Deus entre nós, Pai. Renova as nossas esperanças. Renova o vigor da Tua igreja. Nos faz, Senhor Deus, animados, nos faz esperançosos, nos faz motivados por aquilo que realmente importa, Pai. Nos faça ter esse olhar de gratidão, porque o presente valeu, o presente foi caro, o presente custou, Pai. E esse presente é valorizado por nós que estamos aqui essa noite, Pai. Ele é valorizado por nós, é por isso que nós estamos aqui, para agradecer ao Senhor por tão grande amor. Espírito Santo de Deus, fale com a Tua igreja, é que eu te peço em nome de Jesus. Gostaria que você ainda continuasse em silêncio durante um momento. E eu vou ler aqui, eu preparei isso aqui, é um parágrafo só, mas faz parte do momento. Tá tudo certo aí, Liz? Tá certo? Então tá bom. Nós nos reunimos uma vez por ano, em um tempo específico, para celebrar a esperança. Mas o que é melhor de tudo é que esta esperança que a gente canta não é só da gente. A gente sente porque a gente canta junto. Mas é uma esperança para todo mundo. Então, eu quero convidar você a cantar com a gente. Participar um pouco desse momento. Essa música que a gente vai cantar agora, talvez seja a canção de Natal mais conhecida em todo o mundo e em todos os tempos. Você sabe qual é. Talvez você conheça o texto diferente do colega e assim por diante. Mas quando for o momento, você vai cantar com louvor. E você vai saber qual é a música. E eu gostaria que você fizesse dessa música uma oração. Amém?
A igreja pode se sentar só um pouquinho. A gente não teve a oportunidade de fazê-lo, mas eu gostaria de fazer agora, né, porque o pastor Isaías quis falar depois e assim eu não quis interromper o momento do culto. Como os irmãos perceberam, o pastor Isaías ele continua como pastor da IP de Jundiaí, porém cedido à igreja de Carlos Lourenço por uma necessidade. Mas, de qualquer forma, é um tempo fora da igreja. E, na prática, ele não vai estar conosco, né? E nós não podemos sair daqui sem abençoar a vida dele e a vida da esposa dele, né? Você podia deixar a Laís com o Mateus aqui, né, pastor? Não? Vai ficar? Brincadeira. Eu queria chamar aqui na frente, por favor, o pastor Isaías e a Priscila. Está aí? Está aí. Quanto tempo, pastor, efetivo como titular aqui? Eu não conheço a história da vinda do pastor, mas eu sei que ela veio com um objetivo muito específico. E todos podem concordar comigo que ele é um homem agraciado por Deus, pela sua sabedoria, pela sua tranquilidade, pela sua resiliência, pela sua capacidade de ter um olhar muito mais do que um momento, né? Eu vejo isso nele. Um dos pastores que eu vejo muito a mão de Deus, né? Um homem conciliador, né? Não tive a oportunidade de ver esse homem com voz alta. Não sei se queremos também, viu, pastor? Mas, mas assim, é uma pessoa extremamente pastoral. Eu acho que é isso que é a palavra que fica, né? E que nós, como igreja, devemos enviá-lo também. E queria dizer, pastor, acredito que falo em nome da igreja, do conselho, que o senhor sempre vai estar aqui conosco, que nós queremos ser uma bênção onde o senhor estiver. Eu falo aqui como pastor, mas falo em nome da igreja, porque essa igreja é abençoadora. Eu vi do pouco tempo que eu tive aí à frente do conselho missionário, quanto que esses irmãos são desafiados e contribuem para a obra do Senhor. Que o senhor continue esse ministério lá na igreja de Carlos Lourenço, que, como diz o presbítero Narciso, o presbitério acertou em cheio naquilo que a igreja está precisando, né? E vá em paz e leve essa oração que nós vamos fazer por você como uma oração de amor e de que realmente você continue sendo a bênção que você é onde você estiver. Priscila, da mesma forma, eu sei o quanto que você se dedica também, né? Não só por ser esposa de um pastor, mas por se dedicar mesmo, o quanto que eu vi você trabalhando em prol da escola bíblica dominical, em prol do departamento infantil, buscando trazer à igreja uma educação cristã apropriada diante de tantas coisas que a gente vê no mundo. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração por ele. Depois gostaria, eu sei, ainda a semana que vem o pastor vai estar pregando aqui, é isso? Então domingo que vem não é a última, tá? Não é uma despedida. Podem ficar de pé, irmãos? Mas ele ainda vai estar pregando domingo que vem. Mas gostaria que o pastor encerrasse esse culto de Natal com a bênção apostólica. Amém? Ele vai levantar a mão sobre sua igreja, mas agora primeiro eu gostaria que nós levantássemos as nossas mãos, abençoando a vida do pastor e da Priscila. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por esses 4 anos que o Isaías esteve à frente dessa igreja. O Senhor conhece o coração dele e da Priscila, o Senhor sabe todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as morosidades, todos os atritos, todas as alegrias, todas as vitórias, todos os sentimentos, ó Pai, que ele viveu nesses 4 anos aqui. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor leve o Isaías e a Priscila para aquela igreja irmã de Carlos Lourenço, abençoados pelo Senhor, ó Pai. Nós, como igreja, oramos a Ti
te clamamos, ó Pai, que o Senhor preserve, proteja, guarde a vida do Isaías e da Priscila nesse novo momento que eles vão viver, que nós não sabemos quanto tempo é, Pai, o Senhor sabe, mas que o Senhor continue a usar o Isaías e a Priscila nessa obra maravilhosa que ele tem desempenhado. E eu te agradeço, Pai, por esse momento que eu vivi com ele, te agradeço por todos os ensinamentos que ele trouxe, não só de palavras, ó Pai, mas de atitudes. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo e que a vida do Espírito Santo estejam com os irmãos reunidos, não só aqui, mas a caminho de Emaús, e aonde quer que seja, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos nos cumprimentar na paz do Senhor, amém?